São Luís Guanella, apóstolo da caridade. São Luís Guanella nasceu em Frasciccio, Itália, em 19 de dezembro de 1842. Fez seus estudos em Como, onde no dia 26 de maio de 1866 foi ordenado sacerdote. Durante 9 anos, exerceu seu apostolado sacerdotal na diocese de Como, em Savônio. Seguindo o impulso interior, solicitado por sinais divinos, levado pelo desejo de socorrer os pequenos e infelizes, procurou o seu caminho ao lado de Dom Bosco, que o acolheu e durante 3 anos de convivência mútua, ficou muito afeiçoado e esperava tê-lo como padre salesiano. Mas Guanella foi chamado novamente à diocese de Como, onde voltou a trabalhar com confiança e esperança, a fim de que, como costumava dizer, soasse a hora da misericórdia de Deus para iniciar suas obras de caridade, as quais sentia atração inata e vocação divina. Entre dificuldades de todo tipo, desconfianças, incompreensões, perseguições, via desfazer-se ao nascer qualquer tentativa de iniciar as suas obras. Mas, forte na fé, esperou a sua hora, a hora da providência divina. Tendo sido enviado a Pianello Lário, em nome da obediência para suceder o pároco padre Carlos Copini, encontrou a seguinte herança: um pequeno grupo de irmãs religiosas formadas para a piedade e o sacrifício. Entre elas se sobressai Marcelina Vosata, que será a cofundadora, e sua irmã Clara, a futura bem-aventurada. 5 anos foram suficientes para que o grupo crescesse e ousasse colocar-se nas pegadas do pai. Numa noite de abril de 1886, um pequeno barco deixava o cais de Pianello. Dentro, além do barqueiro, havia 2 religiosas, algumas meninas órfãs e alguns pobres objetos domésticos. Após uma noite de viagem, chegaram a Como, onde foram recebidas pelo próprio padre Luís Guanella, que já havia preparado uma morada para elas. Em Como a obra se consolida, o grão se torna espiga, as casas se multiplicam. As 2 congregações fundadas por Guanella, padres e irmãos servos da caridade, as irmãs filhas de Santa Maria da Providência e também os cooperadores, leigos que desde o início colaboram, ajudam-no a estender a assistência aos benjamins da Providência, ou seja, idosos abandonados, deficientes físicos e mentais, crianças órfãs e necessitadas, e a evangelizar nas paróquias, por meio da caridade. Em 1903, com a bênção do Papa São Pio X, Guanella baixa suas tendas em Roma. Incansável, com quase 70 anos de idade, viaja para a América do Norte, fundando ali sua obra de caridade. Família Guanella. Luís foi o 9º de 13 filhos. Sempre guardou saudades das longas noites de inverno, quando, ao calor do fogo aceso, a família rezava o terço e o pai lia vidas de santos. Luís e sua irmã Catarina brincam e sonham de fazerem sopa para os pobres quando crescerem. Luís Guanella era um rapazinho vivaz. Gostava de recolher flores na beira de precipícios da montanha, pular entre as pedras da torrente raivosa, pendurar-se na carroça do correio. Em uma das suas travessuras, pulando de um cavalo para o outro, quase acabou sendo esmagado pelas patas dos cavalos. No dia de sua primeira Eucaristia, enquanto reza na calma das suas montanhas, Maria lhe aparece e mostra a Luís sua missão futura. Em 26 de maio de 1866, Luís é ordenado sacerdote, pelas mãos do bispo Bernardino Maria Frascola, condenado à prisão domiciliar. Escrevendo a um amigo, assim dizia deste grande dia: santíssima e gloriosa jornada, recordando a qual, nos anos futuros, eu terei a obrigação de esquecer qualquer mágoa e pular de alegria e gratidão. Serei espada de fogo no ministério santo. Luís Guanella
pároco e educador durante 9 anos, em Savônio, Itália. Estando com Dom Bosco, parecia-me estar no paraíso. Assim Guanella comentava os seus anos de experiência junto ao grande santo da juventude. Mas Deus o chamava aos mais pobres entre os pobres, e assim, depois de ter feito a experiência de ardoroso zelo apostólico e missionário, deixou Dom Bosco e voltou à sua diocese. Luiz Guanella, bom pastor e bom samaritano. Pianello, início da obra guaneliana. 5 religiosas o cooperam, entre elas Marcelina Bosata, que será a cofundadora, Clara, sua irmã, que em poucos anos dará tudo de si e será a primeira bem-aventurada da família guaneliana. Expansão da obra, de Pianello a Como. Numa noite bonita de abril de 1886, um pequeno barco saiu do cais de Pianello e, navegando nas plácidas águas do lago, se dirigiu para Como. No silêncio da noite, iluminada pela lua, se ouvia o ploque-ploque dos remos ao ritmo da oração das irmãs. Santíssima Providência de Deus, vinde em nosso auxílio. Surgia assim a casa-mãe de toda a obra guaneliana. Pan de Espanha, os bons filhos, isto é, as pessoas com necessidades especiais, eram os preferidos do Guanella. Com a colaboração deles e alguns dos seus padres, bonificou um amplo terreno pantanoso, onde reinava malária e morte. E graças ao inteligente, mas fadigoso trabalho, aquela extensa zona alagada transformou-se numa linda extensão de campos e prados, uma nova cidade, Olônio, São Salvador, com um bonito santuário dedicado a Nossa Senhora do Trabalho. Anos mais tarde, Guanella receberá uma medalha de ouro por este empreendimento e por ter alcançado, por meio do trabalho, a recuperação de pessoas com deficiência. Finalmente Roma. Guanella, filho amante da Igreja, desejava chegar em Roma para que o coração de sua obra pulsasse ao ritmo do coração da Igreja Católica. Finalmente lá chegou em 1903 e aos poucos, graças à amizade com São Pio X, o Papa da época, edificou numerosos centros de caridade e uma grande igreja, dedicada ao trânsito de São José, no bairro entre os mais pobres de Roma. Foi junto a esta igreja que fundou também a Santa Cruzada de Orações para os Agonizantes, obra espalhada no mundo inteiro, com milhões de associados. O mundo todo é vossa pátria. Guanella dedicou todas as suas energias para socorrer os mais pobres e abandonados, não só na Itália, mas no mundo inteiro. Parar não se pode, até quando houver pobres para socorrer. Levado por este impulso, em 1913, levou sua obra aos Estados Unidos. Desejou abrir uma casa no Médio Oriente, porque o seu desejo era estender a tenda da caridade até os confins do mundo. Aquilo que ele não conseguiu fazer, o farão os seus discípulos. O mundo todo é vossa pátria, dizia ele. Em janeiro de 1915, último ano de vida do Guanella, um terrível terremoto destruiu uma ampla zona da Marsica. 30.000 os mortos, 5.000 somente as crianças. Apesar de idoso e doente, Guanella quis pessoalmente socorrer no meio da neve, das tempestades e do perigo de lobos e de outras feras, as vítimas de tão grande desastre. Organizou nas suas casas de Roma o socorro para os sobreviventes. São Luís Orione, muito mais novo do que o Guanella, compartilhou com ele esta maravilhosa aventura de caridade e assim escreveu aos servos da caridade: estas terras, devastadas pelo terremoto, viram o vosso idoso pai fazer prodígios de caridade. Subia as montanhas, aqui trazia as suas irmãs, as primeiras que chegaram nestas ruínas, onde debaixo de uma tenda, no meio da neve,
dedicaram-se ao socorro das vítimas, fazendo prodígios de caridade. Beatificação. No dia 25 de outubro de 1965, durante o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI elevou às honras dos altares Luiz Guanella. Os seus filhos e o mundo inteiro o contemplaram na glória do Bernini. Canonização. No dia 23 de outubro de 2011, o Papa Bento XVI proclamou o santo Luiz Guanella, apresentando ao mundo todo como o apóstolo da caridade, o pai dos pobres. Dom Guanella soube tão bem interpretar os desígnios de Deus em sua vida com entusiasmo, desprendimento, disponibilidade. Trabalhou em favor dos excluídos da sociedade e, sempre confiando na providência, deixou uma marca grandiosa na Igreja e no mundo de sua época, marca que continua dando seus frutos de bem ainda hoje. Nós, irmãs filhas de Santa Maria da Providência, padres e irmãos servos da caridade e leigos engajados, as cooperadoras e os cooperadores guanelianos, que temos a sorte de compartilhar no mesmo carisma de Luiz Guanella e formamos a família guaneliana. Agradecemos primeiramente a Deus, fonte de toda santidade, pelo reconhecimento da Santa Mãe Igreja, das virtudes que levam nosso Pai Fundador à honra dos altares. Queremos também nós ser fiéis ao dom recebido e trilhado o mesmo caminho na vivência do carisma deixado por nosso fundador, São Luís Guanella. Daremos tudo de nós para a instauração de uma verdadeira fraternidade na sociedade e entre os povos. Que Jesus Cristo nos ilumine e oriente com sua força. A Mãe da Providência nos conduza e ampare. E São Luís Guanella nos ajude a realizarmos a missão a nós confiada. O Senhor abençoe a quantos se empenham em realizar o programa do Fundador. Em tudo e com todos o amor. Lá no alto da montanha, em Francísio nascia Luís, de família muito pobre, rica de amor, então feliz. Menino bom e ingênuo, que adorava a liberdade e trazia consigo o carisma da caridade. Um dia ele partiu, pois o Senhor lhe chamou, e então se fez padre de Deus pra falar de amor, amando a Deus